Bem-vindo ao nosso vídeo sobre resolução de questões de raciocínio lógico. Hoje vamos resolver questões de lógica de associação, que é um ramo da lógica focado em associar informações para resolver problemas específicos. Uma ferramenta essencial que usaremos para resolver essas questões é a tabela cruzada, que nos ajudará a organizar as pistas e chegar à resposta correta. Lembre-se, ao longo do vídeo, você pode pausar em alguns momentos para analisar o enunciado e as dicas, tentando resolver por conta própria. Depois, basta continuar o vídeo para ver como chegamos à resposta final. Vamos juntos entender cada dica e explorar o enunciado para encontrar a solução. Questão número 1. Armando, Bruno, Cristóvão e Diogo são 4 artistas talentosos. Cada um deles possui uma profissão diferente. Um é pintor, outro é dançarino, outro é cantor e o último é escritor. Mas atenção, as profissões não estão necessariamente nessa ordem. Sabemos o seguinte: Armando e Cristóvão foram assistir ao show do cantor. Quando eram jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. O escritor, que já escreveu uma biografia de Diogo, tem planos de escrever outra sobre Armando. E por último, Armando nunca chegou a conhecer Cristóvão. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. A. Armando é o pintor. B. Bruno é o pintor. C. Cristóvão é o pintor. D. Diogo é o pintor. E. Armando é escritor. Para a resolução da questão, vamos utilizar as informações apresentadas no enunciado para o preenchimento da tabela cruzada, e teremos: da frase Armando e Cristóvão assistiram ao show do cantor, podemos concluir que, primeiro, Armando não é o cantor. Segundo, Cristóvão não é o cantor. Da frase Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor, podemos concluir que, primeiro, Bruno não é o escritor. Segundo, Bruno não é o pintor. Da frase o escritor que já escreveu uma biografia de Diogo planeja escrever uma biografia de Armando, podemos concluir que, primeiro, Diogo não é o escritor. Segundo, Armando não é o escritor. Assim, concluímos que Cristóvão é o escritor. Como ele não possui outra profissão, podemos marcar com um X a linha e a coluna correspondentes ao escritor na tabela de correlação, indicando que essa é a única profissão de Cris. Da informação Armando nunca conheceu Cristóvão, inicialmente, não conseguimos extrair informação alguma. Porém, quando a comparamos com a dica Quando jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor, percebemos que no passado, quando jovens, o pintor conheceu o Bruno e o escritor, Cristóvão. Mas como Armando nunca conheceu Cristóvão, é fácil perceber que Armando não pode ser o pintor. Como em cada linha e cada coluna teremos apenas uma correlação correta e todas as outras serão incorretas, podemos concluir que, primeiro, Diogo é o pintor. Segundo, Diogo não será dançarino nem cantor. Agora basta repetir esse raciocínio para preencher a tabela e finalizarmos nosso exercício. Vamos analisar as alternativas. Segue-se que A. Armando é o pintor. Errado, pois o Armando é dançarino. B. Bruno é o pintor. Errado, pois o Bruno é cantor. C. Cristóvão é o pintor. Errado, pois o Cristóvão é escritor. D. Diogo é o pintor. Alternativa correta. E. Armando é escritor. Errado, pois o Armando é dançarino. Questão 2. 4 amigos, Paulo, João, Fábio e Caio, nasceram em anos distintos, a saber 1970, 1977, 1981 ou 1990, não necessariamente nessa ordem. Cada um exerce, também não necessariamente nessa ordem, uma das profissões entre arquiteto, fotógrafo, engenheiro e advogado. As informações dadas são as seguintes: Paulo não nasceu em 1970. Que o arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João. Que Fábio nasceu antes do advogado. Que o advogado não nasceu em 1977.
que o engenheiro, que não é Caio, nasceu em 1981. Sendo assim, é correto afirmar que A. Fábio é advogado. B. Paulo nasceu antes de Caio. C. Caio é arquiteto. D. João nasceu antes de Fábio. E. O engenheiro nasceu antes do fotógrafo. Para resolver essa questão com clareza, vamos organizar a informação em uma tabela. A tabela nos ajudará a cruzar os dados entre os amigos, os anos de nascimento e as profissões. Assim teremos: utilizando as informações apresentadas no enunciado da questão para o preenchimento da tabela cruzada e resolução do problema, teremos: utilizando a frase Paulo não nasceu em 1970, podemos preencher a tabela da seguinte forma. Em seguida, do trecho O arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João, podemos tirar as seguintes conclusões. Primeiro, Caio não é o arquiteto. Segundo, Caio não é o mais velho, pois o arquiteto nasceu antes dele. Terceiro, João é o fotógrafo. 4. João não é o mais velho, pois o arquiteto nasceu antes dele. Transferindo essas informações para a tabela, temos: em cada linha e cada coluna das 3 tabelas de correlação, haverá apenas uma correlação correta, e todas as outras serão incorretas. Com base nisso, ao analisar a tabela, podemos concluir facilmente que, primeiro, Fábio nasceu em 1970, o que significa que ele não pode ter nascido em nenhuma das outras datas. Segundo, João é o fotógrafo, portanto, ninguém mais pode ser fotógrafo, e ele não terá outra profissão. Terceiro, o fotógrafo não nasceu em 1970. Na sequência, temos que Fábio nasceu antes do advogado, logo não será o advogado. Do enunciado, temos que o engenheiro, que não é Caio, nasceu em 1981. Dessa frase e analisando a tabela, podemos afirmar que, primeiro, Caio não é o engenheiro e não nasceu em 1981. Segundo, o engenheiro nasceu em 1981. Terceiro, Fábio, que nasceu em 1970, não é o engenheiro. Quarto, João, que é fotógrafo, não nasceu em 1981. Como em cada linha e cada coluna teremos apenas uma correlação correta e todas as outras serão incorretas, podemos concluir que, primeiro, Paulo nasceu em 1981, logo é o engenheiro. Segundo, Fábio é o arquiteto. Terceiro, Caio é o advogado. Por fim, o enunciado nos informa que o advogado, que agora sabemos ser Caio, não nasceu em 1977. Agora basta preencher a tabela para finalizarmos nosso exercício. Analisando as alternativas. A. Fábio é advogado. Errado. Ele é arquiteto. B. Paulo nasceu antes de Caio. Certo. C. Caio é arquiteto. Errado. Ele é advogado. D. João nasceu antes de Fábio. Errado. João nasceu em 1981 e Fábio em 1970. Portanto, Fábio nasceu antes de João. I. O engenheiro nasceu antes do fotógrafo. Errado. O engenheiro nasceu em 1981 e o fotógrafo em 1977. Portanto, o fotógrafo nasceu antes do engenheiro. Questão 3. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos, e suas idades são 10, 12 e 15 anos, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles pratica um desses esportes: futebol, basquetebol e voleibol, também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Alberto não pratica voleibol. Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Quem pratica basquetebol é o mais velho entre os 3 irmãos. A partir dessas afirmações, é correto concluir que A. Clara tem 15 anos e Eduardo tem 12 anos. B. Se Alberto pratica futebol, então ele tem 12 anos. C. Basquetebol é o esporte praticado por Alberto. D.
Se Clara tem 15 anos, então ela pratica voleibol. I. O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos. Das informações do enunciado, podemos construir a seguinte tabela. Com a dica 1, Alberto não pratica voleibol, concluímos. Na sequência, Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Perceba que as únicas idades que comportam uma diferença de 5 anos de idade entre elas são 10 e 15 anos. Assim, Eduardo tem 10 anos e Clara 15. Por fim, quem pratica basquetebol é o mais velho entre os 3 irmãos, que, de acordo com a tabela, é Clara. Como em cada linha e coluna da tabela de correlação há apenas uma correspondência correta e todas as demais são incorretas, ao analisarmos a tabela preenchida, podemos chegar à resposta final eliminando as opções incorretas. Assim, A. Clara tem 15 anos e Eduardo tem 12 anos. Errado, Eduardo tem 10 anos. B. Se Alberto pratica futebol, então ele tem 12 anos. Certo. C. Basquetebol é o esporte praticado por Alberto. Errado, Alberto pratica futebol. D. Se Clara tem 15 anos, então ela pratica voleibol. Errado, Clara pratica basquetebol. I. O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos. Errado, Eduardo tem 10 anos e pratica voleibol. Questão 4. Em um edifício com apartamentos somente nos andares de primeiro ao quarto, moram 4 meninas, em andares distintos: Joana, Yara, Kelly e Beth. Não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente: gato, cachorro, passarinho e tartaruga. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, no andar imediatamente acima do seu. Joana, que não mora no quarto, mora um andar acima do de Kelly, que tem o passarinho e não mora no segundo andar. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Sendo assim, é correto afirmar que A. Kelly não mora no primeiro andar. B. Beth tem um gato. C. Joana mora no terceiro andar e tem um gato. D. O gato é o animal de estimação da menina que mora no primeiro andar. I. Yara mora no quarto andar e tem um cachorro. Das informações do enunciado, podemos construir a seguinte tabela. Como Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, no andar imediatamente acima do seu, podemos concluir que Beth não é a dona do cachorro e não mora no último andar. Alguém mora acima dela. Da frase Joana, que não mora no quarto, mora um andar acima do de Kelly, tiramos as seguintes conclusões. Joana não mora no quarto. Joana não mora no primeiro, pois mora acima de Kelly. Kelly não mora no quarto nem no terceiro andar, pois mora abaixo de Joana. Verificando a tabela, concluímos que a menina do quarto andar é Yara. Da frase Kelly, que tem o passarinho e não mora no segundo andar, podemos concluir que da tabela, é fácil perceber que Kelly mora no primeiro andar, que Joana, que mora um andar acima da Kelly, mora no segundo e Beth no terceiro. Da frase quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga, podemos concluir que Beth, a moradora do terceiro andar, é a dona da tartaruga. Por fim, como Beth, moradora do terceiro andar, reclamava do barulho feito pelo cachorro no andar acima dela, podemos concluir que Yara, moradora do quarto andar, é a dona do cachorro. Resolução. A. Kelly não mora no primeiro andar. Errado, ela mora no primeiro andar. B. Beth tem um gato. Errado, é a dona da tartaruga. C. Joana mora no terceiro andar e tem um gato. Errado, ela mora no segundo andar. D. O gato é o animal de estimação da menina que mora no primeiro andar. Errado, o gato é da moradora do segundo andar. E. Yara mora no quarto andar e tem um cachorro. Certo.
Questão 5. Compareceram a uma festa apenas os casais Silva, Moraes e Gomes. A respeito do instante em que cada pessoa chegou à festa, sabe-se que todos os homens chegaram antes que suas respectivas esposas. O senhor Silva não foi o primeiro a chegar e chegou depois de uma mulher. A senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. A senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar, logo depois de seu marido. Nas condições descritas, as posições em que chegaram o senhor e a senhora Silva, respectivamente, foram A. 4 e 6, B. 3 e 6, C. 3 e quarta, D. 2 e sexta e 2 e 4. Das informações do enunciado, podemos construir a seguinte tabela. Como todos os homens chegaram antes que suas respectivas esposas, podemos concluir que a primeira pessoa a chegar na festa foi um homem e a última pessoa a chegar foi uma mulher. Da frase, o senhor Silva não foi o primeiro a chegar e chegou depois de uma mulher, podemos concluir que o senhor Silva não foi o primeiro a chegar. O senhor Silva não foi o segundo a chegar, pois chegou depois de uma mulher, e a primeira pessoa a chegar não foi uma mulher. A senhora Silva não foi a segunda nem a terceira, pois só chegou depois de seu marido. Da frase, a senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes, podemos concluir que a senhora Gomes não foi a última nem a penúltima a chegar, pois chegou antes de um homem e nenhum homem foi o último. O senhor Gomes, que vai chegar antes de sua esposa, não foi penúltimo nem quarto a chegar. Na sequência, interpretando essa mesma frase, a senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. Ao contrário, podemos concluir que o senhor Moraes chegou depois da senhora Gomes. Assim, o senhor Moraes não foi o primeiro a chegar. O senhor Moraes não foi o segundo a chegar, pois chegou depois de uma mulher, e a primeira pessoa a chegar não foi uma mulher. A senhora Moraes não foi a segunda nem a terceira, pois só chegou depois de seu marido. Assim, da tabela, percebemos que o senhor Gomes foi o primeiro a chegar e sua esposa, a senhora Gomes, foi a segunda. Por fim, a senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar, logo depois de seu marido. Assim. Por fim, preenchemos a tabela com o resto das relações. Resolução. A. 4 e 6. Errado. Na posição 4 chegou o senhor Moraes e na sexta posição a senhora Silva. B. 3 e 6. Correto. C. 3 e 4. Errado. Na posição 3 chegou o senhor Silva e na quarta posição o senhor Moraes. D. 2 e 6. Errado. Na posição 2 chegou o senhor Gomes e na sexta posição a senhora Silva. I. 2 e 4. Errado. Na posição 2 chegou o senhor Gomes e na quarta posição o senhor Moraes. Questão 6. Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe, não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde. Sabe-se que Pedro usava camisa azul. A pessoa de camisa verde pediu carne. Rodrigo não pediu frango. Considerando a situação apresentada, julgue o item seguinte. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. A. Certo. B. Errado. Completando o quadro apresentado pelo enunciado, essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo. No cruzamento de uma linha com uma coluna, V indica um fato verdadeiro e F, um fato falso. Da informação do enunciado, se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. Podemos concluir que João pediu peixe, assim. Completando a tabela homens vezes pratos. Na tabela cores vezes prato, vemos que a pessoa que comeu carne está de verde. Na sequência, analisando a tabela homens vezes pratos, vemos que Rodrigo pediu carne, logo, Rodrigo está de verde.
Logo, se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. É uma afirmação certa. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo mais vídeos como este. Até a próxima!